o povo brasileiro, Jorge, e o povo de Aracaju também, quando você fala em reforma, as pessoas mais humildes conhecem reforma por uma coisa que você quer fazer para melhorar. Você reforma uma casa para melhorar, você reforma um carro para melhorar, você reforma um terno para melhorar, uma mulher reforma um vestido para melhorar. Então eles falam em reforma dando a ideia de que vão melhorar. Não, o que eles estão fazendo não é reforma. O que eles estão fazendo é uma destruição de direitos conquistados pelos trabalhadores há mais de meio século. Eles estão quase que fazendo com que o trabalhador volte ao tempo da escravidão, que o trabalhador não tenha direito, que o trabalhador não possa se aposentar, sabe, que não tenha legislação trabalhista que regulamente. Eles querem que o contratado seja maior do que o legislado, ou seja, a lei passa a valer menos num país em que nós não temos ainda um movimento sindical totalmente estruturado. Então, no fundo, Jorge, se eu tiver que ser candidato e se eu votar em 2018, é para colocar as coisas no eixo outra vez nesse país e provar que esse país só vai crescer quando as pessoas mais pobres deixarem de ser mais pobres. Quando as pessoas mais pobres estiverem consumindo, estiverem comendo, estiverem bebendo, estiverem investindo, estiverem viajando, estiverem trabalhando. Ou seja, como nós conseguimos fazer no meu mandato e no mandato da Dilma. Isso. A reforma da Previdência preocupa ou não o povo brasileiro? Preocupa, porque as pessoas que estão fazendo a reforma certamente não conhecem o mundo do trabalho. Certamente pouquíssimos trabalharam numa fábrica, pouquíssimos ficaram desempregados, pouquíssimos sabem o que é o mundo do trabalho. Então a reforma tal como eles estão fazendo, a proposta original, é para o trabalhador nunca se aposentar. É para o trabalhador nunca se aposentar, morrer antes de se aposentar. O que é uma falta de total conhecimento. Ô Jorge, vamos supor que seja verdade que a Receita, que a Previdência está arrecadando menos, né? Vamos supor que seja verdade, então você precisa resolver o problema da Previdência. Olha, mas você não resolve o problema da arrecadação da Previdência cortando, sabe, o direito dos trabalhadores. Você resolve o problema de receita da Previdência aumentando o crescimento econômico, aumentando o nível de emprego, aumentando o salário. Veja, de 2004 a 2014, a política de seguridade social foi superavitária no Brasil, porque a gente gerou 22 milhões de empregos, porque todo ano teve aumento do salário mínimo, porque todo ano as categorias de trabalhadores tiveram em média 3,5% de aumento real. Olha, na medida que cresce a folha de pagamento, na medida que cresce o salário mínimo, na medida que cresce o PIB brasileiro, cresce a arrecadação da Previdência e a gente era superavitário. Na medida que cai a economia, na medida que ninguém mais gera emprego, na medida que tem desemprego, na medida que o salário não aumenta, cai a arrecadação da Previdência. Então, ao invés de discutir como aumentar a arrecadação da Previdência, se está discutindo como tirar direito dos trabalhadores. O que é um crime contra os trabalhadores brasileiros nesse país que estão fazendo na Previdência. É um crime. Eu tenho certeza que não vai passar, eu tenho certeza que ao frigir dos ovos, eu tenho certeza que os deputados, mesmo aqueles mais conservadores, irão perceber que a sua empregada doméstica, que o seu jardineiro, que o seu motorista não merece ser castigado pelas falhas dos governos. Isso. Presidente, outro fato que está ocorrendo, a reforma trabalhista, qual a avaliação do senhor para isso? Deixa eu te dizer uma coisa, Jorge, assim de coração. Eu sempre achei que de tempos em tempos você pode fazer com que haja uma adequação de uma legislação trabalhista aos avanços tecnológicos, à longevidade das pessoas. Você pode fazer algumas reformas. Mas isso você tem que fazer discutindo com os interessados, discutindo com os sindicatos, discutindo com os trabalhadores. Então, obviamente que uma lei feita em 1943, ela pode precisar de um aperfeiçoamento. Mas esse aperfeiçoamento você faz ele discutindo com quem está no mundo do trabalho, com quem é beneficiado por aquela lei. Você simplesmente fazer uma proposta de rasgar tudo aquilo que os trabalhadores acumularam de conquista durante todo o século XX e propor nada para eles, propor que tudo que vai valer é apenas aquilo que for acordado entre as partes,
você passa a entender que os sindicatos são fortes, são organizados, quando no Brasil ainda nós temos a grande maioria dos sindicatos inorganizados, sindicatos frágeis, que não têm poder de barganha diante do empresário. Então, tentar fazer o que eles querem fazer na legislação trabalhista, e você pode perguntar para qualquer advogado trabalhista, tentar acabar com a justiça do trabalho como eles querem, é não conhecer o mundo do trabalho. No fundo, o que eles conhecem é o lado empresarial e não o mundo do trabalho. Portanto, eu acho que é outro atentado contra as conquistas dos trabalhadores. As pessoas precisam saber que antes da CLT ser implantada em 1943, a gente vivia quase em regime de escravidão. Você não tinha férias, você trabalhava 14 horas, pessoas de menores trabalhavam até não sei quantas horas. Você querer tirar todas essas conquistas dos trabalhadores para voltar a criar condições subhumanas, sabe, de trabalho, na maioria dos países, porque você sabe o que muitos empresários vão fazer no Brasil, né? Vão fazer os trabalhadores trabalhar mais, ganhar menos, e vão fazer os trabalhadores ter menos direito. É isso que eu acho um grande equívoco do governo, e eu penso que o Congresso Nacional já não conseguiu aprovar a urgência no projeto de lei, e eu acho que não vai conseguir aprovar do jeito que está, porque o povo está se mobilizando. Dia 28 está marcada uma greve pelo movimento sindical, e eu acho que é correto o movimento sindical brigar, lutar, para evitar que seja perdido o direito. Se o governo quer mudar alguma coisa, chama o movimento sindical, sente em torno de uma mesa, levanta os pontos que tem que ser discutido, e aí você pode começar a pensar em fazer mudanças adequadas ao século XXI. Isso. 8 horas e 14 minutos, continuamos com a entrevista com o ex-presidente da República, o presidente Lula, aqui no Jornal da Fã, pela FM de Aracaju, FM de Cosmópolis e Princesa da Serra, M. Itabaiana. Presidente, sobre a transposição de águas no São Francisco, nós acompanhamos de perto, inclusive, tem tudo a ver com o estado de Sergipe, que eu me lembro, no período em que estavam acontecendo as audiências públicas para a formatação exatamente do projeto de transposição, aqui em Sergipe teve um político sergipano, que à época o governador, que foi exatamente o ex-governador João Alves, que se posicionou totalmente contra a obra de transposição. Recentemente, obra que foi inaugurada pelo atual presidente Temer, mas chegando na Paraíba, o ex-presidente Lula recebeu o agradecimento do povo nordestino. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa obra, que já teve a sua etapa concluída? Presidente Lula. Olha, Jorge, foi um trabalho muito sério, veja, porque quando Dom Pedro II disse que daria a última coroa, a última joia da coroa, para fazer a transposição das águas do São Francisco, na verdade ele não deu nenhuma joia e ele não conseguiu acumular, sabe, a força política necessária para começar as obras. Porque você tinha 3 estados, Sergipe, Alagoas e Bahia, e Minas Gerais, 4 na verdade, que se achavam os estados doadores e que eram contra você fazer com que um pouco da água que é jogada no mar fosse transferida para atender 12 milhões de nordestinos que vivem o problema da seca há mais de 300 anos. Veja, nós fizemos um projeto que começou a ser discutido com o companheiro Zé Alencar, meu saudoso vice, depois foi discutido muito pelo ministro Ciro Gomes, e nós conseguimos fazer um projeto adequado, tirar o mínimo necessário, mas o necessário para atender a demanda da recuperação dos açudes, da recuperação de quase 500 quilômetros de rios que já estavam secos, já não tinha mais água, e ao mesmo tempo você começar a fazer com que os açudes ficassem perenes, não precisa secar mais o açude. Essa foi uma obra, é a maior obra hídrica do país. Eu disse no meu discurso que só era possível fazer uma obra dessa quem já tivesse carregado uma lata d'água ou um pote de água na cabeça, quem já tivesse ido numa cacimba pegar água, repartindo, tirando fezes de vaca, de cabrito, de cavalo, tirando caramujo, para você poder levar água, colocar no outro pote para sentar, para depois trocar para outro pote, beber aquela água que dava esquistossomose na gente, que ficava com barriga grande e a perninha bem fina, que era a doença de muito nordestino na época.
Então levar água era quase que um compromisso de fé meu. Era quase que uma coisa que eu tinha uma obsessão, ou seja, eu sei o que era seca. Eu lembro quando eu tinha 7 anos, a gente esperava chover, quando chovia a gente fazia uma muralha de areia para pegar um pouco d'água para colocar num pote, para sentar, para minha mãe cozinhar e para a gente beber. Eu acho que o povo nordestino precisa ser tratado com respeito, com carinho. É por isso que nós começamos a provar que é possível transformar o Nordeste numa região rica, numa região desenvolvida, numa região que tenha água, numa região que tenha universidade, que tenha escola técnica. E a água, veja, a água é uma necessidade, veja. E por obra de Deus a gente tem o Rio São Francisco, que é o único rio genuinamente nacional, que nasce na Serra da Canastra, que vai ser jogado no Oceano Atlântico, e nós tiramos um pouco dessa água. Eu, sinceramente, quero agradecer ao povo que compreendeu a necessidade de dar um copo d'água para o ser humano nordestino, e a obra ainda não está pronta, ainda falta coisa para fazer, falta discutir com os governadores o preço dessa água, falta discutir, sabe, se essa água vai chegar na torneira do povo dentro de casa mesmo, falta discutir, sabe, se vai ter um pouco dessa água para irrigação, e esse é um problema que o governo federal, me parece que é a Codevasf que vai administrar isso, discutir com os governadores, e eu espero que no menor tempo possível a gente tenha uma mulher do sertão podendo abrir a torneira da sua casa e pegar um copo d'água para beber sem precisar andar 6 ou 7 léguas para trazer uma lata d'água na cabeça. Presidente, outra questão que nós estamos acompanhando em nível nacional, que é sobre problemas sociais. O Bolsa Família, presidente, sofreu ou não a alteração agora com a presença do presidente Temer? Sofreu ou não alteração o Bolsa Família, presidente Lula? Ô Jorge, eu quero te agradecer a pergunta e dizer para você que a coisa que eu tenho mais orgulho na vida é ter conseguido no governo provar uma tese que eu aprendi desde o movimento sindical. Eu sempre dizia que todos os governantes que governaram o Brasil, eles diziam que o problema do Brasil era o pobre, que o pobre era um problema porque tinha aqui muito pobre, porque não sei das quantas. E eu provei que o pobre virou a solução do Brasil na medida em que você fez condições para o pobre virar consumidor. Ou seja, o pobre sem trabalho, o pobre sem salário, o pobre sem política social, o pobre sem casa, ele é um problema. Mas na medida que você pega R$100 e dá na mão de um pobre como inclusão social, esse dinheiro não vai para um banco, esse dinheiro não vai comprar dólar, esse dinheiro vai para o mercado no dia seguinte comprar comida. E aí o dinheiro começa a circular, aí o mercado contrata mais um trabalho que tem mais um salário, aí esse trabalhador vai produzir mais, vai ter outro emprego, ou seja, aí a economia começa a girar e os pobres começam a ter acesso, os pobres começam a frequentar shopping, o pobre começa a frequentar aeroporto, o pobre começa a frequentar rodoviária, o pobre começa a frequentar teatro, o pobre começa a frequentar cinema, o pobre começa a fazer uma reforminha na sua casa. Ou seja, na medida que você tem milhões e milhões de pessoas com acesso a pouco dinheiro, esse pouco dinheiro na mão de muitos vira um monte de dinheiro circulando e a economia começa a funcionar. Se você pegar R$1 milhão e dividir num bairro pobre de Aracaju, R$100 para cada pessoa, no dia seguinte os supermercados venderam tudo o que tinha. Pega esse mesmo dinheiro e dê na mão de uma pessoa só. O que vai acontecer? Vai virar uma conta bancária e essa pessoa vai virar um rentista e não vai gerar um emprego, não vai gerar um consumo, não vai gerar nada. Então, o Bolsa Família, na verdade, é considerado pela ONU o mais importante programa de inclusão social do mundo. O Bolsa Família é tido como um programa exemplar em todo mundo. Então, quando você pega o Bolsa Família, você pega o aumento do salário mínimo e você pega os outros programas de fomento, de incentivo e de custeio às pessoas mais pobres, você percebe que a economia cresce, que as pessoas ficam felizes, que as pessoas produzem, que as pessoas vendem, que as pessoas compram e que vai tudo maravilhoso. Mexer no Bolsa Família será um crime contra as pessoas mais humildes desse país.
Mexer no Bolsa Família é você mexer na coisa mais sagrada, que permitiu às pessoas mais humildes ter o direito de tomar um copo de leite antes de dormir, ou comer um pão com manteiga de manhã. Eu lembro, Jorge, quando eu tinha 6 anos de idade, eu não me sai da cabeça, a gente acordava de manhã, tinha um fogãozinho de lenha com uma boca só, a minha mãe fazia café preto, e a gente pegava uma cuia, enchia de farinha, colocava o café e tomava aquela farinha com café como se fosse o café da manhã. Sabe? Hoje a gente garante que uma mãe possa comprar um pão, comprar leite e dar café com leite, com pão, com manteiga para o filho. Ou seja, é você levar decência, é você levar dignidade às pessoas mais humildes desse país. É isso que o Bolsa Família fez. Então o Bolsa Família, com o aumento de salário e com o aumento do mínimo, garantiu para que o povo mais humilde desse país conquistasse cidadania, voltasse a sorrir e voltasse a acreditar que o Brasil também era deles e, sobretudo, no nosso querido Nordeste. As pessoas começaram a perceber que um dia esse país teve um presidente que trouxe o Nordeste para dentro do Brasil. Isso. 8h23, a entrevista exclusiva aqui com o presidente Lula, no Jornal da Fã, pela Fã FM Aracaju, Fã FM de Carmópolis e Princesa da Serra AM Itabaiana, todo o estado acompanhando. Eu quero informar ao presidente Lula, quero informar aos ouvintes que aqui o WhatsApp não para. Eu vou fazer todas as perguntas, a entrevista vai até às 18 horas aqui no Jornal da Fã. Presidente, como é que o senhor está acompanhando a manifestação popular das pesquisas que estão sendo realizadas para 2018? E aí vão ser 2 perguntas em uma. É verdade que já existe uma mobilização, principalmente do ex-governador Ciro Gomes, para que seja companheiro de chapa de Lula na eleição de 2018, e também sobre a pesquisa em nível nacional que aponta o nome de Lula como o principal candidato a presidente da República. Como é que você está vendo isso, presidente? Olha, Jorge, eu queria dizer para os teus ouvintes que estão me ouvindo agora que é muito cedo para a gente falar de pesquisa, porque ainda faltam praticamente 2 anos para as eleições. Então eu não gosto de comentar a pesquisa. A única coisa que eu tenho certeza é que, se eu for candidato, eu vou querer lembrar a memória do povo do que aconteceu nesse país quando eu fui presidente, para que o povo possa voltar a se lembrar do quanto ele saiu, do quanto ele foi feliz, do quanto ele acreditava que é melhor. Naquele período em que eu governei o Brasil, pesquisas feitas no mundo, aqui no Brasil, diziam que o povo brasileiro era o povo mais feliz do mundo, era o povo mais otimista do mundo, era o povo que mais acreditava no futuro. Você está lembrado que em 2008 o Brasil esteve próximo de ser a 5ª economia do mundo? Ou seja, não era pouca coisa o orgulho que os brasileiros tinham de chegar no exterior e mostrar o passaporte brasileiro. Não era pouca coisa, sabe? Nós tivemos a autoestima aumentado em 1.000.000%. Isso é possível voltar. Então, eu estou convencido que, se eu for candidato, eu tenho condições de ganhar as eleições, porque eu sei como cuidar das pessoas mais humildes, eu sei como cuidar das regiões diferenciadas, e não é teoria não, é prática, porque eu já fiz e sei como é que faz. Eu tenho dito o seguinte: governar esse país é governar como o coração de uma mãe, é cuidar de quem mais precisa. Rico não precisa de governo. Então será uma chapa genuinamente nordestina? Agora, não, deixa eu lhe falar, com relação à chapa, é muito difícil dizer isso. Eu, pelo que eu sei pela imprensa, o companheiro Ciro Gomes é candidato a presidente também, ainda vai se apresentar muita gente, sabe? Vamos esperar o tempo passar, para a gente saber quem é que pode ser candidato, se eu posso ser candidato, se eu não posso ser candidato. A verdade é o seguinte, querido: eu já perdi a minha cota de eleições que eu tinha que perder em 89, 94 e 98. Depois eu aprendi a ganhar. Então é o seguinte, meu filho, se eu for candidato, é para ganhar, não é para perder. Isso. Então, o senhor, podendo, será candidato, é isso? Presidente? Serei candidato, se puder, serei candidato. Isso. Presidente, aproveitando o momento, a companheira Magna Santana, que é repórter aqui do programa,
ela está exatamente com a vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino, que é viúva do ex-governador Marcelo Deda, e que realmente essa semana eu estava acompanhando uma entrevista onde um político famoso aqui também do estado de Sergipe, ele estava informando que Sergipe sente a falta ainda do ex-governador Marcelo Deda. Eu vou rapidamente a Magna Santana com a vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino, 8h27, Magna. Magna. 8h27, George, olha, todos os rádios, eu acho que de 10 rádios ligados, 11 estão com o nosso programa e acompanhando essa entrevista e aqui cumprimentamos o ex-presidente Lula. Aqui ao meu lado, a vice-prefeita Eliane Aquino, que gostaria também de participar, de cumprimentar e participar dessa entrevista. A última vez que esteve como ex-presidente foi num momento difícil, um momento de dor, e que ele sabe bem o que é isso, e ela também compartilhar esse momento. Eliane, bom dia. A impressão que está acompanhando a entrevista desde o começo, tá? O vice-presidente já cumprimentou logo cedo na entrevista, mas nessa convivência com o ex-presidente Lula, Marcelo Deda, o padre, enfim, as suas impressões e até essa possibilidade de ele voltar a presidir o país e as coisas correrem bem se não houver entendimento. Por favor, dá a palavra para você. Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero saudar o meu presidente e dizer que é uma honra, presidente, ter o senhor sendo escutado aqui por todos os rádios do estado de Sergipe. E eu quero falar só um depoimento muito íntimo em relação ao presidente Lula, que eu já estive com ele em vários momentos da vida, em momentos solenes, em momentos públicos, em momentos íntimos, e em todos os momentos eu sempre saio dos encontros com ele mais empolgada e acreditando que é possível fazer um país melhor. Porque mesmo nos menores momentos, nos momentos mais íntimos, as conversas eram sempre a preocupação com a população, a preocupação com o Nordeste, a responsabilidade que a gente tem enquanto os políticos para fazer realmente essas pessoas se desenvolverem através da educação. Então, ele sempre me motivou muito. Eu acredito no presidente Lula. Ele realmente é uma pessoa que me inspira muito e me faz acreditar que é possível fazer um país melhor. E eu estou com muita esperança que a gente volte a ter um país onde a gente olhe para os menores, para os pequenos, para as pessoas que precisam realmente. Então, presidente, é um prazer estar ouvindo o senhor mais uma vez e dizer que eu quero dar todos os abraços que eu sempre dou do senhor, porque o senhor realmente é uma fonte de inspiração na minha vida. E assim como de muita gente que segue e de todos os lugares onde eu ando, dos bairros de periferia, eu sempre escuto falar sobre o senhor. Então, seja bem-vindo à nossa terra, venha aqui nos visitar e com certeza em 2018 nós estaremos todos juntos seguindo como os seus soldados e o seu exército. Querida, presidente Lula. Querida Eliana, eu fico até sem muitas palavras para falar contigo, porque você faz parte da minha vida, você sabe a relação que eu tinha com meu querido companheiro Marcelo Deda, a relação que eu tinha com o Zé Eduardo Dutra, com o Márcio agora na direção nacional do PT. Eu quero aproveitar e pedir para você dar um beijo nos seus filhos. Queria que você desse um beijo na filha do Marcelo Deda, sobretudo na Yasmin, que é minha afilhada. Desse um grande beijo nela, porque eu tenho vontade de voltar ao Piauí para conversar com todas as pessoas. Eliana, a verdade é o seguinte, olha, eu sempre tive uma obsessão de que era possível resolver os principais e os mais graves problemas do Brasil se a gente conhecesse o Brasil, se a gente conhecesse cada região, conhecesse a alma do povo, o sentimento do povo. E quando eu fui presidente, eu provei que era possível fazer isso. Eu provei
É possível a gente resolver o problema da pobreza e fazer com que as pessoas mais pobres deixem de ser pobres, porque ninguém tem orgulho de ser pobre, ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de não ter as coisas, as pessoas querem ter as coisas, as pessoas querem ter uma casa boa, as pessoas querem ter uma casa bem mobiliada, as pessoas querem ter uma televisão boa, as pessoas querem ter uma geladeira boa, as pessoas querem ter um computador bom, querem ter um celular bom, as pessoas querem viver dignamente e decentemente. Isso é possível a gente fazer. É possível. Não é possível fazer em 4 anos, 5 anos, mas é possível a gente construir, sabe, um mundo onde as pessoas vão subindo degrau por degrau, degrau por degrau, até chegar num padrão de vida, sabe, que a gente se orgulhe do Brasil. Lamentavelmente, esse governo, que é resultado de um golpe desavergonhado, esse governo está destruindo grande parte dos sonhos do povo brasileiro. A renda salarial está caindo, o salário mínimo não está mais aumentando como deveria aumentar, os empregos estão desaparecendo, e o que é mais grave é que a esperança para grande parte da juventude, veja, hoje um jovem estuda na perspectiva de ter emprego, mas se não tem emprego, se o mercado de trabalho não cresce, a economia não cresce, não tem emprego, as pessoas vão ficando desesperançadas. Como que a gente vai voltar a construir, sabe, novos sonhos? Como é que a gente vai construir, sabe, esperança para essa gente? Só é possível se a gente discutir com elas o próprio futuro delas. Então eu acredito nisso, eu sonho com isso todo dia. Eu, quando vejo essas pessoas quererem encontrar soluções para o Brasil a partir de um palácio, não tem solução a partir de um palácio. Tem solução se você botar o pé na estrada, ou amassar barro, e discutir com o povo qual é a solução para o problema do Brasil. Eu, sinceramente, Eliana, estou muito, mas muito otimista. Estou muito otimista. Eu vejo a desgraça de um lado, mas ao mesmo tempo eu sou um homem que não desisto. Você sabe da minha tese, sabe? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Ou seja, a cada vez que tem uma coisa que não é boa, ao invés de eu ficar desanimado, é mais uma motivação para mim votar. É por isso que eu brinco todo dia. Eu tenho 71 anos de idade, mas a vontade de brigar é de um menino de 20. Sabe? Para a gente conquistar as coisas nesse país, para a gente voltar a fazer esse país crescer, mais escola para esse povo, melhorar a qualidade da educação, dar acesso a informações à sociedade, mais investimento em ciência e tecnologia. É por isso que era importante a Petrobras ser do povo brasileiro, para que você utilizasse o dinheiro dos royalties para investir em educação, em ciência e tecnologia, em saúde, para recuperar no século XXI aquilo que o povo não conseguiu conquistar no século XX. E como eu acho que isso é possível, pode avisar para os meus conterrâneos de Sergipe aí, querida, que a luta continua. E nós vamos continuar lutando. Eu tenho certeza que com o apoio do povo de Sergipe, com o apoio do nosso governador, do nosso prefeito, do nosso povo todo de Sergipe, para a gente poder fazer Sergipe ser melhor, ser mais feliz e ter uma economia cada vez mais geradora de empregos e de renda. Isso. Presidente, o senhor iniciou a entrevista aqui no Jornal da PAN, saudando o governador Jackson Barreto, saudando o prefeito Edivaldo Nogueira e também a vice-prefeita Eliane Aquino, que falou há pouco distante com a companheira Magna Santana. Um quadro do PT aqui no estado de Sergipe. O PT hoje aqui em Sergipe está aliadíssimo ao PMDB de Jackson Barreto. Para 2018, o senhor vai atestar essa aliança, já que o PMDB é um partido que está exatamente o presidente Temer e que com certeza será o seu candidato à presidência da República. Qual a visão do presidente Lula sobre essa aliança em Sergipe, do PT e do PMDB? Presidente Lula, por favor. Jorge, o Jackson Barreto é um aliado meu e do PT há muito tempo. Há muito tempo. Eu já fui muitas vezes a Sergipe fazer campanha para o Jackson Barreto. Ele já fez muita campanha para mim. E eu tenho certeza que a aliança do PT com o Jackson Barreto, ela deve perdurar. Porque é a possibilidade que a gente tem, sabe, de manter, sabe, o governo na mão de alguém que tenha uma mentalidade progressista, que queira governar para todo o povo de Sergipe. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. É importante lembrar que o Jackson Barreto não
foi favorável ao impeachment da Dilma, que ele ficou com a Dilma o tempo inteiro. Então, eu estou convencido que a nossa aliança vai se manter. Pode continuar, presidente, estou ouvindo. Eu tenho certeza que a aliança entre PT e PMDB em Sergipe deve se manter, porque o Jacques Barreto não foi um golpista. O Jacques Barreto foi contra o impeachment da Dilma, esteve do lado da Dilma, e eu acho que ele é um companheiro que merece a nossa confiança. Isso, então o senhor aprova a aliança PMDB, PT em Sergipe, é isso, presidente? Eu espero que seja construída aí a aliança, eu espero, porque como eu não posso me intrometer na aliança, eu espero que os companheiros do PT saibam quem são os nossos inimigos, saibam quem são os nossos principais adversários, para a gente construir uma aliança capaz de conquistarmos as eleições aí no estado de Sergipe. A única coisa que eu digo é que o Jacques Barreto tem sido um companheiro historicamente comprometido com a luta democrática e que o Jacques Barreto teve um comportamento muito digno e decente na questão do impeachment da Dilma, não aceitando o impeachment da Dilma. Presidente Lula, outro petista que deseja cumprimentá-lo nesse exato momento aqui no Jornal da PAN. Antes eu gostaria de saber, presidente, qual a avaliação do senhor? O senhor está sendo bombardeado, não está sendo perseguido, não está? Em relação à questão da Operação Lava Jato no Brasil, que está sendo visto e acompanhado por toda a imprensa nacional e internacional também. Qual a visão do presidente Lula sobre a Lava Jato? Por favor, presidente. Olha, Jorge, eu até tinha decidido não falar mais sobre a Lava Jato, porque tem gente que fala mal de mim 365 dias por ano. Se você pegar o jornal da Rede Globo de televisão, você percebe que nesses últimos 8 meses teve mais de 16 horas de notícia negativa contra o Lula. Todo dia o Lula acabou. É no Jornal da Manhã, é no Jornal da Meio-Dia, é no Jornal da Noite, é no Jornal da Tarde, é no Jornal da Madrugada. Todo dia o Lula acabou, todo dia o Lula acabou. Não tem uma notícia favorável ao Lula, é só notícia contra o Lula. Só notícia contra o Lula. O que eu tenho dito claramente? Olha, a Operação Lava Jato, enquanto operação para apurar um processo de corrupção, o Brasil precisa acabar com a corrupção. O que não dá é para que a operação esteja subordinada à pirotecnia feita pela imprensa brasileira, por setor do Ministério Público, por setor da Polícia Federal. Por que eu não quero falar muito a respeito disso? Porque eu vou ter um depoimento dia 3. E o que eu tiver que falar, o que eu penso, eu vou falar dia 3, porque na verdade eu não tenho que provar a minha inocência. Eles é que vão ter que provar a minha culpa. Porque até agora se falou, se escreveu, já encontraram conta de nego na Suíça, de nego em Singapura, na Sibéria, já encontrou. E eu duvido que eles encontrem 50 centavos meu em algum lugar do mundo. Pode continuar investigando. Sabe? A única coisa que eu quero é, na hora que eles chegarem à conclusão que não tem nada contra o Lula, que eles humildemente peçam desculpas ao povo brasileiro por 3 anos de massacre que eles estão fazendo em cima de mim. É todo santo dia uma insinuação, todo santo dia uma invenção, todo dia. Isso vai me deixando irritado, mas vai me fazendo também ter mais paciência. Vai me fazendo também ficar mais tranquilo, porque eu quero saber até onde eles querem chegar. Sabe? Diz os especialistas que eles querem, na verdade, criar condições para tentar impedir que eu seja candidato a presidente da República. Seria muito mais fácil pedir para mim do que ficar tentando destruir a minha imagem, que foi construída com tanto sacrifício e com tanto apoio dos trabalhadores brasileiros. Mas se é esse o jogo que eles querem fazer, vamos fazer o jogo. Vamos fazer o jogo. Eu sei jogar limpo, eu sei jogar sem machucar ninguém, eu sei jogar, eu estou esperando. Eles é que têm que provar tudo o que eles falaram agora. A Globo vai ter que provar que o apartamento é meu, a Globo vai ter que provar que a chácara é minha, a Globo vai ter que provar que eu tenho uma conta, como os candidatos deles já têm conta, porque já apareceu. Então eles vão ter que provar isso. Eu tenho dito isso, eu quero que eles apresentem uma conta de 1 centavo meu. Então eu estou tranquilo, Jorge, muito tranquilo,
sabe? E estou ansioso para chegar o dia 3, porque é o momento que eu tenho para prestar o meu depoimento e poder falar diretamente com o povo brasileiro. Isso. Presidente, para a gente concluir, eu sei que a produção já está pedindo, né, para encerrar a assessoria do presidente Lula, mas eu prometo somente a participação do ex-deputado federal, integrante do PT Nacional, Márcio Macedo, aqui no programa. Meu caro Márcio Macedo, bom dia. Márcio Macedo. Bom dia, George. Bom dia a todos que fazem a Rede Fã, a Magna, a Narciso, a Sandro, a Amiga, todos que compõem essa emissora que está fazendo história no estado de Sergipe. Quero abraçar todo o povo sergipano, de norte a sul, e do sertão ao litoral, que estão com certeza ouvindo nesse momento as palavras do presidente Lula. Ô Márcio, Magna Santana disse que em cada 10 rádios 11 estão escutando a entrevista. Aí o cidadão mandou uma mensagem aqui para o presidente Lula. Diga o presidente Lula não é em cada 10 rádios 11 não. Em cada 10 rádios 13 estão escutando a entrevista. Essa sabedoria popular, sabedoria do povo do nosso estado, que tem cumprimentado o presidente Lula, dizer que essa entrevista que ele está concedendo ao povo de Sergipe, a fala, demonstra o compromisso dele com a nossa gente, demonstra a sensibilidade com o povo do Nordeste, com o povo de Sergipe, e com a certeza que nós temos um projeto nacional para enfrentar o que está aí. Nosso país está vivendo um momento muito difícil, o Estado sendo desmontado, o patrimônio nacional sendo permitido, as políticas que beneficiam o povo sendo reduzidas e a luta e a conquista dos trabalhadores sendo jogadas no lado do lixo. Então, quando a legislação permitir e quando for possível, o povo vai saber dar a resposta, restabelecer um projeto nacional e demonstra que o presidente Lula está sintonizado com o nosso povo, enfrentando esse momento de perseguição e expressão do país, a mostrar como pode ser resolvido. E teve uma vez que administrou o piso e resolveu para o Brasil, pode resolver de novo. Então, quando a legislação permitir, nós vamos fazer uma grande campanha nacional, vamos fazer um grande diálogo com o povo, com a nossa gente, mostrar que é possível o povo voltar a sorrir e é possível o país voltar a crescer e o Brasil ser uma nação. Por isso, me enche de orgulho e de alegria do presidente Lula. Eu tenho convivido muito nesses últimos tempos, tenho aprendido muito com o jeito como ele faz comigo, como ele respeita o povo, como ele sintoniza o relógio e o coração dele com o coração do povo. E eu estou muito feliz de poder hoje estar falando com a nossa gente, com o nosso povo, com o estado de Marcelo Belo, de Eduardo Cruz, de Paulo Cardoso, o estado que resiste com muita bravura ao que está sendo feito no país. Então eu quero abraçar o presidente Lula, desejar saúde, desejar força, desejar resignação com o povo para poder enfrentar esse momento e poder sair dele mais fortalecido e poder apresentar um projeto nacional para o nosso país voltar a crescer, para o povo voltar a sorrir. Então, eu quero abraçar o presidente Lula e cumprimentar todos os estudantes. Ok, muito obrigado, Márcio Macedo. Presidente Lula. Querido Márcio, é um prazer imenso falar contigo, ouvir a tua voz através dos microfones da Fã FM. E dizer para você que eu penso que nós vamos encontrar a quantidade de pessoas adequadas para ajudar a gente a consertar esse país. Obviamente que nós vamos precisar de fazer a reforma política, porque você não pode ter a quantidade de partidos fisiológicos que nós temos no Brasil. Eu acho que é importante ter acontecido o que aconteceu no Brasil como lição de vida para todos nós. Sabe, aqueles que diziam que o problema do Brasil era Dilma e deram um golpe na Dilma, ou seja, os problemas se agravaram. E se agravaram muito. E podem se agravar mais ainda. Porque o atual governo não está governando pensando no povo, ele pensa no mercado. E o mercado não tem, sabe, outro desejo a não ser que cada vez ficar mais rico, cada vez menos gente ganhar mais dinheiro e cada vez mais gente ficar sem nada. Então nós queremos fazer uma coisa exatamente diferente do que eles estão fazendo. E todo o povo de Sergipe, Márcio, sabe que se tem uma coisa que eu aprendi na vida é cuidar das pessoas mais humildes. Se tem uma coisa que as pessoas sabem que eu sei fazer na vida
é fazer a economia crescer e é fazer com que os pobres participem do desenvolvimento do país. Sabe? Então, eu quero agradecer, Márcio, quero agradecer, Jorge, quero agradecer a todos os ouvintes da rádio, do programa Jornal da Fã. E agradecer a você, Jorge Magalhães, pelo carinho, pela seriedade. Eu sei da tua fama como jornalista responsável, como jornalista verdadeiro, sabe, como jornalista em busca da verdade. Eu sei dos prêmios que você já ganhou, sei de quanto você é respeitado no estado de Sergipe, e eu quero dizer que foi com muito orgulho, depois de muito tempo, dar uma entrevista para um jornalista da tua qualidade. Obrigado, companheiro, e até a minha visita. Aproveito a oportunidade, presidente, só para, em nome do senhor Miro Santos, que é proprietário desse estabelecimento, desta emissora de rádio, convidar o senhor para, quando o senhor estiver aqui em Sergipe, visitar as instalações da FEFM, ok, presidente? Então está assumido o compromisso de visitar, de tomar um café com vocês. Tá bem? Okay. Um abraço. Muito obrigado pela atenção ao nosso trabalho, presidente. Um abraço, até outro dia, se Deus quiser. Ok. Muito obrigado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, nessa entrevista exclusiva